antigamente, né? Aqueles armários de aço com suspensa, pasta suspensa. Porém, ali é o invólucro do prontuário. O prontuário nada mais é que o quê, gente? Uma junção de documentos referente ao atendimento e também aos dados do cliente que você atende, do beneficiário, né? No caso, quando você monta o prontuário, que eu vou falar mais na frente como montar, você, a partir dali, você começa a ter um banco de dados, informações relevantes, né, e sigilosas em relação ao atendimento, o qual tanto os profissionais quanto as famílias podem ter acesso, ok? Então, pessoal, abra um prontuário, pega aí uma pasta, coloquem primeiramente na pasta o cadastro da família. Por quê, pessoal? Quando a gente vai fazer um atendimento, a primeira coisa que nós fazemos é cadastrar, vincular o beneficiário à instituição, né? E aí, a partir da constituição do cadastro, né, do preenchimento, você vai adquirindo conhecimento em relação à família que você está atendendo, ou que vai ser atendida, né? Ali vai ter dados pessoais, documentações, renda familiar, né? A situação do contexto familiar da pessoa, se ela é solteira, se é família, quantos compõem a família, se tem deficiente, se tem idoso, entendeu? Ali é um contexto. E algumas pessoas gostam de pôr foto, tá? Então, você fazendo esse cadastro da família, que, como eu falei em outros vídeos, vai servir até para elaboração do perfil dessa família. Você fazendo esse cadastro, você vai criar em seguida um formulário, uma ficha chamada evolução, tá? Essa ficha, ela nada mais é que uma ficha, como se fosse uma tabela, que tem ali a data do atendimento, a descrição do atendimento, quem atendeu e a assinatura do atendido, tá? Vamos supor que ocorra alguma coisa dentro da sua instituição. Quem atende criança e adolescente, principalmente, pessoal. Criança, adolescente, idoso, fiquem atentos. Ó, a luzinha vermelha ligando. Fiquem atentos porque tudo que passa na instituição com esse público tem que ser registrado ali, tá? Se você recebe uma criança para um serviço de convivência e essa criança chegou machucada, com hematoma, sem dente, ou se ela está muito triste, ou se ela está, ela está atípica, o comportamento dela está atípico, né? Aí você deve registrar e deve também passar para a família a indagação, né, de por que ela, o que ocorreu com esse braço dela, o que aconteceu, né? Mas vamos supor que a gente já pensa que ela apanhou, mas vai que ela caiu também. Então, a gente não pode precipitar em acusar, até mesmo porque nós não temos tutela da família. Nós só estamos ali, nós só estamos recebendo algumas, vamos dizer assim, alguns sintomas, né? Pode ser nada e pode ser tudo também. Então, por isso que é bom, gente, vocês estarem registrando no prontuário, nessa ficha de evolução, as ocorrências extraordinárias, tá bom? Tem um quadro dentro da... Pode criar-se também uma ficha, na verdade, com um quadro, que fala de todo o atendimento que ela teve, que vai ser o histórico dela ali. Ela entrou dia 9 de abril de 2025, já entrou na oficina, no atendimento de serviço de convivência, entrou de forma tal, faz uma avaliaçãozinha para depois você ver o impacto da sua intervenção, certo? Mas, assim, importante, pessoal, é falar dos atendimentos realizados no beneficiário, das ocorrências, né, que foram feitas, dos encaminhamentos, tá, que a instituição fez em relação às ocorrências. Vamos supor que ela machucou dentro da própria instituição. Joãozinho foi pular corda e machucou o tornozelo. Foi levado à UPA, um posto de saúde, para uma emergência. Foi contactado com a família buscou o Joãozinho na UPA e ficou de atestado. Então, pessoal, isso tudo, às vezes você fala, nossa, eu tenho que preencher isso tudo. Sim.
Se você quer resguardar o nome da instituição, se você quer trabalhar com idoneidade, com transparência, você tem que ter, sim, uma pessoa que faça todo esse registro, ok? Tudo que ocorrer, tudo que encaminhar. E até também, gente, eu peguei um caso numa instituição com estagiários, né? Você abre ali uma pastinha para as estagiárias, né? Pode ser um prontuário, vamos dizer assim, temporário, e coloca ali a evolução, como a estagiária chegou, né? Como ela saiu mais cedo, tantas vezes, faltou carga horária para cumprir. Então, gente, o prontuário ele é muito bom, tá? Ele administrativamente é uma ferramenta muito boa para que você tenha gestão, controle e evitar riscos futuros no nome da instituição. Então, fortaleça mais essa transparência, porque, por exemplo, se o Conselho Tutelar for pedir alguma informação ou chamar vocês até para algum atendimento, vocês levam o prontuário com a assinatura da família e falam, não, ó, esse horário a criança não estava aqui dentro da instituição. Ah, o Joãozinho machucou tal, mas foi um dia que ele não foi na instituição, não foi para o atendimento. Tá? Aí vocês colocam falta. Então, é muito bom, gente, o prontuário. Eu estou trazendo esse tema porque eu sei que é um tema, e eu que já trabalhei em vários órgãos, eu vi que não é muito utilizado, a não ser na saúde, que é implantado obrigatoriamente o prontuário, certo? Então, vamos lá. Ok? Então, prontuário. Para que você consiga entender melhor o que é o prontuário, para que serve, quais os benefícios, né? Até para você que é técnico, que chegou na instituição, viu que não existe prontuário na instituição, e você quer implantar na instituição, o que você vai fazer? Você vai assistir esse vídeo e vai explicar para o gestor, para o coordenador, a importância do prontuário. Ah, mas até agora já funcionou bem a instituição sem o prontuário. Para que eu vou mexer com isso? Porque até aqui, ou se aconteceu, foi deixado, passado em branco, ou até aqui não aconteceu, mas você vai evitar futuros problemas. E quem implantou o prontuário vai realmente ser reconhecido como uma pessoa que tem estratégia de trabalho, sabe como evitar riscos. Que estratégia é isso, né? Então, o prontuário ele serve para organização, tá? Centralização das informações dos beneficiários em um único sistema. Aqui a gente pôs online porque a maioria hoje dos prontuários são online, né? Mas a instituição que não tem ainda profissional para mexer no computador, então abre ali no papel mesmo, no físico, né, que a gente fala, e começa a anotar mesmo ali, imprime as folhas, põe dentro da pasta e vai abrindo ali de forma mesmo manual, ok? Eficiência, gente, facilita o acesso rápido aos dados por diferentes profissionais da organização. Então, é aquilo que eu falei, tem que ter transparência, é um trabalho coletivo, então tem que ter ali, os profissionais têm que saber o que está acontecendo, né? O orientador social, por exemplo, no serviço de convivência, ele quer saber o que o psicólogo falou e não é dia do psicólogo ir, então ele vai ler lá o parecer do psicólogo, ele vai ter acesso para conhecer mais o aluno, né, que é o beneficiado lá, o cliente nosso serviço de convivência, e aí ele vai entender, tá? E vai melhorar a qualidade do serviço quando a gente tem dados, informações, ok? Segurança. Pessoal, reduzem os riscos de perda, extravio e acesso não autorizado de informações sensíveis, tá? Também a segurança da instituição, que não está aqui, mas eu gostaria de complementar, a segurança da instituição se resguardar quanto a futuros riscos, né? Como eu falei, risco da criança chegar de uma forma e a mãe apontar que foi dentro da instituição que ela machucou, risco da criança sair mais cedo com a mãe, e depois essa criança acontecer alguma coisa com ela e falar que ela estava na instituição, e vários outros riscos, principalmente com idoso, né?
Aí o idoso ali está muito tempo, a família não vai, na questão das ELPIs, por exemplo, a família não vai visitar, assistir o idoso. Então, ali você olha, registra, há tantos meses não vem nenhum parente, né, nenhum membro familiar visitar o senhor João. Entendeu? Isso serve para o Ministério Público, serve para a assistente social fazer um relatório, para ver a visita, né? Por que não está indo. Então, gente, o prontuário ele é tudo de bom. E para os órgãos, né, públicos também, né? Eu sei que quem trabalha, quando a gente é servidor público, você já chega, já tem uma estrutura firmada, né? Aí acaba que a gente fica acomodado àquela estrutura, aquele ritmo. Mas nada impede de você ser proativa no seu serviço, no seu trabalho. Você criar, já que a instituição não observa, você, como assistente social, dentro do serviço social, você pode fazer sim, tá? Os seus métodos, suas ferramentas de trabalho. E isso respalda você. E às vezes você vai salvar até o órgão ali com algum registro a mais que você firmou sem eles pedirem, tá bom? Até para os relatórios de vocês, né? Todo mundo faz relatório, todo mundo faz, né, ali uma participação em alguma produção de material, quantitativo, qualitativo. Então, é bom que você tenha esse prontuário dos atendimentos. E aí você vai falar, mas não é das pessoas? Sim, só que no caso de serviço público, se não for saúde, se for assistência social, os CRAS têm, né? Devem ter. Se for na educação, deve também ter uma pastinha ali do menino. Porém, o assistente social, dentro do serviço social, ele tem como fazer o seu próprio prontuário, entendeu? Atendi escola X, atendi criança X, aconteceu isso, isso e isso. Por dia, você faz ali um quadro, uma tabela por dia, tantos atendimentos, né? É claro que isso já deve estar sendo feito, né? Mas, vou pegar uma experiência minha. Eu fui concursada da saúde e a maternidade toda estruturada, muito tempo funcionando, no trabalho de, vamos dizer assim, planejamento familiar que eu entrei. E eu via que fazia-se o registro solto do planejamento, de todas as mães, todos os pais, todas as pessoas que procuravam o serviço social. Aí o que eu fiz? Nada mais, nada menos, peguei um livro e comecei a registrar diariamente as demandas que entravam, o número do prontuário, a idade do. Fui criando, sabe, dentro do livro mesmo. E isso depois foi implantado na maternidade, esse serviço meu. Porque sempre tem aquelas e aquelas. Então, eu tive uma colega que reconheceu, apresentou, como ela era mais tempo, né? E deu continuidade. Teve uma outra que teve resistência, porque não fazia isso, nunca precisou. Mas aí, quando a outra aderiu e a outra colega era mais influente, isso foi implantado como obrigatório registrar nesse livro todas as demandas de planejamento familiar. Então, quer dizer, eu estou dando esse exemplo para você ver que nós podemos sim alterar alguma coisa, melhorar, na verdade, né? Melhorar ali a questão da segurança, da eficiência, da organização, né? E do acompanhamento, que nós vamos ver agora. Ó. Acompanhamento. Permitem monitorar a evolução dos atendimentos ao longo do tempo com o histórico centralizado, né? É isso que eu falei para vocês, né? É bom que crie dentro do prontuário, né? O prontuário ele não é só a pasta vazia e nem só uma ficha, tá? Ele é a composição de vários documentos ali dentro, trazendo um histórico do acompanhamento, do atendimento, como eu falei. Então, dentro desses documentos tem a ficha de evolução que é feito, tá? Durante o atendimento da criança, do adolescente, do público-alvo a ser atendido, certo? Então, ao longo do tempo, você vai registrando as ocorrências, os atendimentos, as intercorrências, para que tudo você possa acompanhar como está funcionando. Então, aos poucos chegou uma assistente social nova, a outra saiu. Então, ela vai lá no prontuário do Joãozinho e vai ver o que está acontecendo com ele. E até ali, a outra assistente social foi muito
vamos dizer assim, muito técnica, deixou tudo escrito, deixou em dias o acompanhamento, o atendimento. Então, a partir dali, você já vai pegar e dar andamento ao atendimento. Isso ajuda demais, tá, gente? E a qualidade do atendimento, né? Que também traz a eficiência, né? Que a qualidade do atendimento contribui para um atendimento mais qualificado e personalizado para cada beneficiário, tá ok? Então, como eu falei para vocês, esse prontuário pode ser online ou pode ser também físico, no papel. Tem gente que acha mais fácil pegar ali a pasta, abrir, escrever do que digitar, né? Hoje tudo está digitalizado, né, pessoal? Então, fica a critério de cada um o método, tá? Mas o importante é se implantar o prontuário, tá? Como uma ferramenta pode transformar a gestão e o cuidado? Assista e descubra os impactos do prontuário, ok? Vamos lá? Próximo vídeo. Resumindo, o prontuário é essencial para as instituições, sejam governamentais ou não, porque ele guarda o histórico de cada pessoa atendida, presta atenção, guarda o histórico, orienta o cuidado e as decisões dos profissionais que foram feitos, né? Facilita a comunicação entre a equipe, como eu falei para vocês, uma sai, outra entra, ou então equipe multidisciplinar, um quer ver a posição, o parecer do outro, para ajudar na qualidade do atendimento, no entendimento do caso, né? Isso ajuda muito. Assegura a continuidade do atendimento, porque aquele exemplo, né? Até ali foi feito isso e agora em diante vai ser feito isso, né? Para não dar aquele corte. Ah, nossa, mas aqui dentro vocês não fazem atividade física? Faz, pode pegar o prontuário dele que ele participa da atividade física. No prontuário não tem. Ah, mas faz. Ah, faz. Aí fica aquela, né, dúvida, aquele embate, né, que não é muito bom. Outra coisa, promove a transparência e responsabilidade. Gente, quem deve não teme. Quem não teme, registra. Vamos criar agora esse slogan. Por quê? Porque se você está fazendo tudo certinho, se a instituição faz o que tem que ser feito de coração, dentro da legalidade, né? Por que não ter transparência, né? Por que você não registrar? Por que você não apontar, né? Os acertos, os erros, o que foi feito. Ah, deixei o menino cair, não sei o quê. Tudo bem, acontece, gente. O ser humano está suscetível a tudo. O importante é registrar e ver o encaminhamento que foi dado e o resultado disso, entendeu? Não tenha vergonha de registrar também as intercorrências dentro da instituição. Permite análise e a melhoria dos serviços, tá? Por quê, gente? Porque o prontuário vai ser um retrato, um histórico. Então, você vai estar com outra cabeça, sabe? Cada dia a gente está com uma cabeça diferente, inovada, evoluída, né? Cada dia a gente evolui mais. E aí, o que acontece? Você vai pegar um documento com um olhar mais neutro, vamos supor, de outra época, né? E aí você vai ver ali o que você poderia ter feito que não fez. Ah, por que eu podia ter evitado isso? Ah, por que o Joãozinho vem sempre com machucado? Ah, porque por enquanto eu só falava com a família, eu nunca acionei o conselho tutelar. Por isso que continua o problema, porque eu não parte da instituição é a resolução, o encaminhamento para a resolução, né? Nossa, eu falei demais, por isso que o Joãozinho saiu daqui, mudou, porque a gente não olhou a tempo e agora a gente não sabe o que vai acontecer com ele, quem vai atender. Então, assim, é bom que você pegue o prontuário e veja tudo ali que aconteceu. E outro, para análise também, pessoal, da evolução do seu beneficiário, do atendimento. É como na saúde, né? Foi aplicado tal remédio, foi dado tal remédio. Ah, então o tratamento foi esse, por isso que ele está bem e recebeu alta. Beleza. E na assistência social, a criança melhorou demais o comportamento, a mãe está mais tranquila, porque a criança não está saindo de casa, está dentro do serviço de convivência, está mais educada, está com cuidado com o lixo, porque aprendeu dentro da instituição a questão do meio ambiente. Então, gente, tudo que for, vamos dizer assim, nem infiltrado, gente, tudo que for ensinado
o seu público-alvo, ele tem um reflexo, que é o impacto que a gente vai observar. Então, tudo que foi feito com ele é um motivo de análise para ver como ele está hoje, ok? E empodera o beneficiário, ok? Quer dizer, ele tem a ficha dele, ele tem, vamos dizer assim, o histórico dele, ele tem ali a garantia do atendimento, né? Ele é um cidadão, ele, tudo que correu com ele está ali dentro, ele tem o poder de ver a família, né? Tem o direito de ver o que está acontecendo, e também de lidar, vamos supor que seja com estagiário, com outro tipo, né? Porque aqui a gente está falando de vários público-alvos. Eu estou dando exemplo de um ou outro serviço, mas pode tirar ali como diz o outro, um respaldo positivo para o beneficiário, né? Então, gente, lembrando que tudo isso faz parte também daquilo, né, que nós falamos de transparência geral, tá? Eu acho que se eu for dizer duas palavras para representar o prontuário, eu diria segurança e transparência, tá? Para mim, o prontuário nos dá segurança e permite transparência. E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Porque a gente sabe que cada profissional tem seu sigilo profissional, tá? Então, quer dizer, o prontuário ele é único, tá bom? O assistente social pode ter também o prontuário dele, a pasta dele, tá? Se ela quiser, ela pode fazer alguns registros que não precisa estar a público, tá? Uma coisa mais perceptível, uma coisa mais, né? Então, o serviço social, ele tem, aqui nós estamos falando do prontuário institucional administrativo, que o profissional de serviço social também participa. Mas há também o prontuário, vamos dizer assim, do serviço social, que são os atendimentos específicos. Então, ela participa ali no prontuário da instituição, como um membro, um participante, faz parte da roda que gira para atender o menino, mas ela tem também o seu prontuário, tá bom? É o que nós vamos ver. O seu prontuário, qual lhe dá o direito de não permitir que todos vejam, tá? Eu quero fazer essa observação, porque nós estamos aqui no canal do Assistente Social. Então, eu estou aqui trazendo muito no âmbito administrativo, institucional, mas também fazendo uma liga com o sigilo profissional do serviço social, tá? Não vou dizer nem do profissional, é do setor, tá bom? Então, nós vamos falar no setor de serviço social, que ele também tem seu sigilo. Esse, sim, ele dá transparência na medida que há permissão do profissional para ser visto. Ele já é por si transparente, porque ele está ali registrado, não foi ocultado, foi registrado, foi evoluído. Isso já é uma transparência. Acesso é outra coisa, tá bom? Então, o acesso, o setor é que tem que dar. O diretor fala, olha, eu estou precisando do seu prontuário de atendimento do Gustavo. Aí é para fins de análise multiprofissional. Aí o profissional vai falar, olha, eu posso fazer com a minha presença. Eu posso participar da reunião, eu posso expor, porque foi atendimento nosso. Eu não posso estar jogando o meu prontuário assim, o outro analisar e o outro tirar da cabeça dele o que foi feito, se eu estou certo ou não, porque ele não sabe a metodologia que nós atendemos, né? Ou o ponto de vista. Ele é transparente por si só, por existir, mas o acesso só se o serviço social oficializar, deixar, ok? Vamos lá? Vamos dizer aqui que os riscos para uma instituição: dificuldade na avaliação e monitoramento dos serviços, tá, gente? Sem referência sistemática e detalhada, a OSC, outras instituições, têm dificuldade de avaliar, né, os atendimentos e monitorar os projetos, né? Monitorar o progresso dos beneficiários, identificar, né, o que precisa para melhorar, tá? Isso compromete a capacidade da organização, né? Fazendo o quê, gente? A dificuldade de otimizar suas intervenções, tá? Então,
essa dificuldade na avaliação e monitoramento, porque não tem ali um detalhe do atendimento sistemático detalhado, né? Vamos dizer assim, sendo redundante, e não dá para avaliar o progresso do beneficiário, né? E para identificar os aspectos que precisam de melhoria, tá bom? Vulnerabilidade em auditorias e fiscalizações, tá? As OSCs ou outras instituições frequentemente estão sujeitas à auditoria de órgãos, né? Aqui eu coloquei bem específico da OSC, né? Órgãos públicos, financiadores, entre outras entidades. A falta de prontuário bem preenchidos e com informações relevantes pode gerar questionamentos, glosas de recursos e até mesmo sanções, ok? Gente, a importância, mas eu faço relatório mensal, eu faço diário de campo, no financeiro tem lá o quantitativo, qualitativo, mas quando se fala em auditoria, nós falamos em quê? É quase perícia. Por quê? A auditoria, ele vai validar, ele vai confrontar documentos, realidades, tempo, né? Notas, que foi gasto, né? Então, o que acontece? Há o risco também dessa vulnerabilidade em auditorias. Dificuldade na prestação de conta. A ausência de registro dificulta a comprovação de atividades realizadas e dos resultados alcançados para os financiadores, parceiros, sociedade civil em geral. Isso pode prejudicar o que, gente? A credibilidade da instituição e a obtenção de futuros recursos, ok? Quando se é perguntado, quando se é solicitado uma prestação de contas, seja financeira, seja qualitativa, quantitativa do atendimento, e a instituição tem fragmentada isso pode prejudicar, porque nem todo mundo está na instituição todo dia, ali você não tem um comando único, que é o prontuário. Então, no prontuário, quem pegar, qualquer pessoa que esteja na instituição, à frente da instituição no momento, ela vai poder responder, porque tem tudo ali no prontuário único, ok? Aqui, lembrando, nós estamos falando do prontuário institucional, administrativo, tá? E vamos dar um toque aí de novo, novamente, para o prontuário sigilo profissional da assistente social mais à frente. Vamos lá? O risco legal e ético. Embora o contexto não seja estritamente de saúde, a negligência na documentação de informações importantes sobre o beneficiário pode gerar implicações éticas e até mesmo legais, e em caso de negligência ou omissão de informações relevantes sobre a proteção ao beneficiário, tá? Então, gente, essa questão de negligência na documentação, de informações, não tem propriedade ali aquele relatório, não tem nada. Então, assim, se o prontuário não tiver ali bem, nós sabemos que prontuário, ele é um conjunto de documentos, tá? Só falando aqui, às vezes eu falo, mas só tem relatório, tudo. É porque tem pessoas que fazem relatório, tem profissionais, desculpa, que fazem relatórios separados, guardam na gaveta. Aqui eu estou falando da junção de documento em prontuário, tá? O que eu quero dizer é que, se for um relatório, se for um atendimento multiprofissional e algo geral, tem que estar tudo numa pasta só, tá bom? Para que haja legalidade, transparência e também que não tenha negligência nas informações e nas documentações, tá? De informações. Dificuldade na gestão do conhecimento e na capacitação da equipe. O prontuário serve como uma fonte de informações valiosas para o aprendizado da equipe e a padronização de procedimentos. A falta de registro dificulta a disseminação do conhecimento e a garantia de uma abordagem consistente entre os profissionais. Tá bom? Então, como eu falei, é uma ferramenta também de gestão, tá? Que serve como fonte de informações e aprendizado. Por quê? Chegou aí um profissional novo, vamos dizer, uma enfermeira,
ali está falando que o seu José passou por isso, recebeu esse atendimento, foi feita essa massagem, foi feita essa medicação e deu certo. Então legal, eu aprendi que tem essa opção também. Então, assim, gente, vai deixando para o outro um histórico de aprendizado, de acertos e erros também, que foi falado anteriormente, né? Pode ser que você pegue o prontuário da pessoa e veja ali onde foi feito o erro, foi cometido o erro, né? E aí você já tem ali a prevenção, né, do futuro erro, tá bom? Comprometimento da comunicação interna e externa. A ausência de informações centralizadas dificulta a comunicação eficaz entre os membros da equipe da OSC ou da instituição, né? Outra instituição, e com outras organizações parceiras, prejudicando a coordenação dos serviços e apoio integral ao beneficiário, tá? Então, esse comprometimento na comunicação é tão transparente como o próprio prontuário, né? Se não tem registro, não tem comunicação, ok? Dificuldade na produção de relatórios e indicadores. A falta de dados registrados de forma sistemática impede a geração de relatórios precisos e a construção de indicadores que demonstrem o impacto do trabalho da OSC. Pessoal, isso aqui para o técnico é importantíssimo. Nós sabemos, mais uma vez falando, que o serviço social tem sim garantia, proteção de ter mesmo o seu sigilo profissional, tá? Mas aí chega um momento que você tem que fazer um relatório mensal do atendimento da instituição. Então, quer dizer, abrange todos os atendimentos, todas as áreas. Aí você vai no prontuário único, que não é o do serviço social, mas é o da instituição, e vê lá que, vamos dizer, o assistente social não evoluiu ali o atendimento à família, a reunião de grupo, as palestras, ok? Não evolui para quem trabalha em órgão público, tem que fazer visita domiciliar, as visitas domiciliares, o resultado. Então, essa falta de complementariedade de dados, de informações, prejudica na produção dos relatórios, porque ficam coisas inconsistentes, fica um serviço, uma produção de conteúdo sem muita qualidade e que não reflete o para quê e o porquê que a instituição está ali, operacionalizando aquele serviço. Então, gente, abra o seu prontuário na instituição, assistentes sociais continuem registrando de forma, né, o seu atendimento de forma sigilosa, precisando, complementa, né, porque tem dados que o assistente social não pode passar, mas os atendimentos, tudo isso faz parte da instituição, né? Atendi 50 famílias, 2 palestras, tantas visitas, tantos encaminhamentos, né? Tantos monitoramentos de curso. Então, tudo isso faz parte do serviço institucional. Agora, aquela parte, gente, que o serviço social faz, né? Que ela observou, vamos dizer assim, entre linhas, certo? Que vai colocar exposto o seu público-alvo ali, ela não compartilha se não houver necessidade. Bom? Bom, agora vamos às minhas orientações de forma, vamos dizer assim, soltas, né? Não mais com slides ali orientando. Então, para fechar, o que eu digo? Não tem prontuário? Abra o prontuário. Não tem o armário? Põe no computador. Faz online, certo? Cada um pode fazer um? Não. Prontuário é único, se for institucional. Agora, se for profissional, cada um tem que ter seu sigilo. Porém, lembrando que, gente, o atendimento realizado por cada profissional faz parte da instituição. Então, não pode ser negado algumas informações quantitativas, entendeu? Mas, porém, tem algum acesso. Aquela mãezinha saiu daqui, o que ela tinha? Isso aí é sigilo. Eu só vou compartilhar se for para o benefício com algum estudo de caso, por exemplo. Estudo de caso eu posso compartilhar, ou o Ministério Público pedindo, eu posso informar, que é obrigatório, entendeu? Lembrando sempre que tem o prontuário único, que é da instituição, porém tem os sigilosos, que é dos profissionais, tá? Aqui eu me atentei muito à instituição, por quê?
porque eu presenciei a falta disso, desse documento, dessa ferramenta nas organizações, certo? E nem todas têm assistente social, infelizmente, né? Então, se nem todas têm assistente social para orientar, para ter o seu sigilo, para ter o seu próprio prontuário, e a instituição não tem, aí que prejudica mesmo, né? Mas vamos dizer que tem o assistente social, então ele vai ter ali a garantia que ele já sabe no código de ética dele que ele tem direito a ter sua pastinha ali em relação àquela família. Porém, ele também tem que evoluir no prontuário único da instituição, que fica lá na sala administrativa, não sei aonde, na sala técnica, cada um tem sua organização, né? Organização estrutural, né? Então, abram sua pasta física online, comecem a registrar, criem aí. Primeiro documento importante, cadastro, pega todos os dados da família. Se quiser pôr a foto do beneficiário, ponha, entendeu? Isso é bom porque às vezes chega um profissional novo, já olha para o rostinho da criança, do beneficiário, já começa a ter familiaridade, quando vê-lo, né, no atendimento, já chama pelo nome, já identifica, isso é muito importante também, certo? Começa a ter a evolução, segunda ficha importante, a evolução. A evolução geralmente é construída em forma de tabela, com aquelas, né, várias tabelas ali, umas 4 tabelas, colocando a data do atendimento, a descrição do atendimento, responsável pelo atendimento e a assinatura do atendido. Tá? Muitas vezes você vai ter que pegar a assinatura, principalmente quando naquele caso que eu falei para vocês, uma instituição que a mãe quer tirar o filho mais cedo do serviço de convivência, você evolui e põe ela para assinar ali. Ó, João saiu 2 horas antes da finalização das atividades, a mãe teve que buscar por motivos particulares. Aí a mãezinha tchuc, assina ali. Tá? Isso respalda a instituição, conforme já foi bem falado nesse vídeo, né? E aí vem os documentos, vem relatório, vem documentação pessoal do menino, da família, que for preciso, comprovante de endereço, né? E vão vir outros documentos relevantes e referentes ao atendimento, as avaliações psicológicas, né? É tudo ali que for necessário, que for de, vamos dizer assim, de importância geral, que vai gerar transparência e que todo mundo pode ver. Que não seja nenhum laudo ali pericial, nenhum laudo ali mais, vamos dizer assim, que vai trazer algum tipo de constrangimento ao público. Se for assim, vai para o sigilo do profissional que fez, certo? Se não, se for coisas mesmo corriqueiras do dia a dia, de atendimento, saiu mais cedo, chegou assim, caminhei para tal lugar, o menino participa de tantas oficinas, tais oficinas, desde 2000 e tanto, tem tido frequência tantos por cento nas atividades. Isso tudo é de informação geral, não tem problema, certo? E aqueles casos também que eu falei, pessoal, vou de novo reforçar isso. Menino chegou machucado, menino machucou na instituição, menino chegou doentinho, tudo tem que ser registrado, ok? E o encaminhamento dado, para onde ele foi encaminhado, caso ele caiu, o que foi feito quando identificou manchas, hematomas na criança, o que a instituição fez, contactou com quem, entendeu? O idoso, certo? A mãe, vamos supor que vocês deem bolsa, né? A mãe não recebeu bolsa, aí vai lá brigar, vocês não pagaram a bolsa, mas você vai ver lá, ela não tem frequência, ela não está participando, porque tudo tem critério. Então, gente, é importantíssimo ter o prontuário, tá? Quem quer começar, começa fazendo o físico mesmo, no papel, abre a pastinha, pega o envelope, vai pondo, né? E quanto ao prontuário, às anotações sigilosas do serviço social, aí é onde ela vai dizer, vai compor nesse prontuário dela, nesse sigilo dela, o atendimento foi feito, quais observações realizadas, o que foi identificado, qual parecer que foi dado, né? Como foi o comportamento dela durante o atendimento, vamos supor, individual,
fez participação, ela não, essa família não participa muito das minhas reuniões de família, que é grupal, né? Teve algumas intercorrências dentro da sala, sigilo, coloca. Então, pessoal, tudo isso, resumindo, o registro é tudo, tá? Comece a registrar, dá trabalho um pouquinho, dá, mas depois você vai ver o lucro com isso. A transparência, a legalidade, o respeito, as pessoas vão falar, nossa, que instituição, que profissionais organizados, aqui a gente tem segurança, aqui a gente tem certeza do que acontece, né? Que é aquela coisa realmente da idoneidade, né? Da confiança, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma, grata por ter chegado até aqui. Se inscreva, curta e compartilha, ok? Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Eu peço para vocês, não deixem de se inscrever no meu canal, você que assiste, só pôr o dedinho aí, não vai fazer falta, não vai te prejudicar. Inscreva no meu canal, comenta aí o que você achou. Você é assistente social, se eu falei pouco de você, me perdoa, mas eu quis levar um tópico mais institucional, com viés também no serviço social. Se você é assistente social, quer saber mais sobre o seu prontuário sigilo profissional, me deixa no comentário que eu trago outro vídeo. E até mais. Obrigada. Tchau. Thank you.